Bom, pessoal, vamos lá, então. Hoje a gente vai falar sobre triagem, né, durante resposta a incidente de segurança. Não só resposta a incidente de segurança, né, a gente vai ver a outra área aí de fraude, onde esse script pode ser usado, né. Então, hoje a gente vai fazer uma apresentação aí sobre como fazer essa coleta de informação, né, essa coleta de artefatos, vamos dizer assim, né, de uma forma rápida em sistemas baseado em Unix, tá, usando a ferramenta UAC. Por várias áreas lá, né, dentro da IBM, a gente tem essa oportunidade lá dentro, e todas dentro da área de segurança da informação. Eu já entrei como estagiário lá, e passei por áreas de pentest, passei pelo CSIRT da IBM, né, e hoje eu trabalho numa área de investigações de fraude, de roubo de informação, sabotagens, né, vazamento de informação. Então, você acaba passando por várias áreas dentro da segurança da informação. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Bom, quando eu mostro essa imagem para vocês aí, o que vocês imaginam, né? A primeira coisa que vem à cabeça de vocês. Eu imagino que seja, bom, espaço, né? Planeta Terra, enfim, tecnologia, né? Então, inovação, tudo isso acaba passando na nossa cabeça aí. Quando eu mostro essa outra imagem, de novo, né? O que você pensa? Bom, modernidade, inovação, tecnologia também, né? Os carros hoje são praticamente computadores, né? Sobre rodas. E aí, quando eu mostro mais algumas imagens, o que vocês lembram, né? Também, tecnologia, inovação, né? Mas tem uma coisa que todas esses equipamentos aqui, né? Esses itens têm em comum. Todos eles rodam sistemas baseados no Unix, tá? Alguns aqui rodam sistemas baseados em Linux e alguns rodam sistemas baseados em Unix, né? Hoje, 100% dos servidores, por exemplo, dos top 500, né, dos supercomputadores, 100% deles rodam Linux, né? Grande parte dos servidores na internet, né, e grande parte de dispositivos de rede, por exemplo, firewalls, né, switches, enfim, alguns deles usam sistemas baseados em BSD, por exemplo, tá? O próprio iOS e o macOS, eles são baseados no Unix, né, no BSD, que aí evoluiu para o FreeBSD e depois evoluiu para o macOS, né, vamos dizer assim, a linha do Mac e do iOS. 99% dos celulares hoje, pessoal, tanto o iOS, né, quanto o Android, são baseados em sistemas Unix, tá? Muitos itens de internet das coisas, né, muitos dispositivos de IoT, né, eles rodam um Linux embarcado ali dentro deles. Carros autônomos, né, hoje você tem lá a multimídia, né, do carro, hoje você tem a multimídia do avião, todos eles rodando o Linux ali por trás, né, então, vamos dizer assim, a evolução, né, de onde veio todos esses sistemas foram todos baseados nos Unix iniciais, tá? Então, qual que é a história do Unix, né? O Unix surgiu lá na década de 60, né? Meados da década de 60, alguns programadores da AT&T, né, do laboratório da AT&T, começaram a desenvolver um sisteminha chamado Multics, né? E aí acabou não dando certo por conta do hardware mesmo, né? Dos recursos que eles tinham, dos recursos computacionais que eles tinham na época. Só que no final da década de 60, começo da década de 70, um dos desenvolvedores começou a reescrever esse código, né? Usando Assembly. E aí, mais tarde, um outro desenvolvedor começou a ajudar nesse desenvolvimento e eles batizaram esse sistema de Unix, tá? Para quem tem curiosidade nessa história, tá toda disponível aí na internet, tá, pessoal? É bem interessante. E aí, ao longo, né, dos anos 70 e dos anos 80, foram surgindo derivados dessas distribuições Unix, né? Conforme a gente pode ver aqui nessa imagem. Então, foram surgindo as distribuições baseadas em BSD, foi surgindo o AIX da IBM, foi surgindo o Solaris, né, da antiga Sun, agora da Oracle, surgiu o HPUX, o Linux, e aí os FreeBSD, OpenBSD, e aí você vai descendo essa linha aí, e você vai tendo toda esses derivados do sistema Unix, tá? Então, o que é um sistema baseado, né? O que é um sistema operacional baseado em Unix, tá? Todos eles, pessoal, possuem os mesmos conceitos, tá? Eles não são iguais, eles possuem os mesmos conceitos. Então,
um sistema baseado em Unix, ele é multitarefa, tá? Ele é multi-usuário. Então, você imagina na década de 70 ali, quando você só tinha um terminal, e aí você podia, por exemplo, um professor de universidade estava fazendo uma pesquisa, e ele podia logar na conta dele, deixar um programa rodando ali, né, um cálculo matemático, enfim, um teste, poder deslogar da conta dele, né, deixar aquilo em background, voltar depois de 2, 3, 4, uma semana, vamos dizer assim, né, e as pessoas continuarem usando ali o terminal e isso não afetar no processamento do programa dele, né, do cálculo dele. Então, isso foi uma revolução muito, muito grande, né, foi muito marcante isso. Então, todo sistema baseado em Unix, ele é multitarefa, multiusuário por padrão, tá, pessoal? Isso já nasceu assim. Ele tem um conceito de tudo é arquivo, então dispositivos são arquivos são arquivos, né? Diretórios são arquivos, tá? Tudo, entre aspas aqui, pessoal, mas quando você dá ali um dir, né, ou um ls, vamos dizer assim, né, no Unix, nos sistemas baseados em Unix, você vai ver que tudo ali é arquivo, tá? Quando você conecta um dispositivo USB, ele é um dispositivo de arquivo, tá? Então, tudo isso é o mesmo conceito. Ele possui a mesma estrutura de diretório, tá, pessoal? Então, todo sistema baseado em Unix tem o /bin, o /etc, o /lib. Então, ele tem alguns conceitos, a estrutura de diretório dele é bem parecida, tá? Ele respeita sempre ali essa mesma nomenclatura. E eles possuem os mesmos comandos, tá? Ou os mesmos não, mas a maioria dos comandos. Então, o ls para listar os arquivos diretórios, o cat, tem o grep, né? Então, aí tem alguns comandos incomuns, aí o find, né? Que todos esses sistemas utilizam, tá? E todos eles possuem uma shell, tá? Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Bom, aqui eu coloquei aqui só o símbolo aí, né? Vamos dizer assim, dos sistemas, os principais sistemas aí que nós temos hoje, baseados em Unix, tá? E todos eles, tá, pessoal? A grande maioria deles rodam em várias arquiteturas. Então, por exemplo, o Linux, ele roda em x86, né? 64-bit, 32-bit, ele roda em PowerPC, em ARM, né? Em ARM, em mainframe, né? Linux para mainframe, próprio AIX roda em PowerPC, o Solaris roda em Spark, né? O antigo Spark roda em máquina agora Intel também. Então, todos esses sistemas, eles rodam em multi-plataformas ou em várias arquiteturas, tá? E dentro deles aí, pessoal, alguns desses sistemas operacionais, como, por exemplo, o Linux, ele possui várias distribuições, né? O Debian, Ubuntu, Red Hat, então isso vai derivando e cada um deles possui a sua particularidade, vamos dizer assim, tá? E aí, o que todos esses sistemas que eu mostrei têm em comum, né, pessoal? Todos eles possuem um shell, né? Onde você consegue interagir ali com aquele sistema. Então, é nessa shell, né? Ou nesse shell que o perito ou o analista forense, né? Ou ali a pessoa que está trabalhando num incidente de segurança, ele vai usar para poder coletar os artefatos que ele deseja. Então, é ali que é a linha de comando, vamos dizer assim, que é o playground onde o analista forense vai brincar, vamos dizer assim, tá? Esse terminal ele pode ser um terminal remoto, então você pode ir lá diretamente no servidor, né, ou na máquina, por exemplo, num macOS, você pode ir lá abrir um terminal, ou num Linux abrir o terminal e começar a executar os seus comandos, ou pode ser um terminal remoto, né, via o antigo Telnet, por incrível que pareça, ainda existem muitos sistemas que usam Telnet, ou o SSH, né. Então, qual que é a importância aí, né, da coleta de artefatos em sistemas ativos, né, pessoal? Bom, em 2011, mais ou menos, eu fui para o CSIRT, né, da IBM, e comecei a trabalhar em incidentes de segurança. Então, nós tínhamos aí todo esse trabalho, né, de fazer a coleta de artefatos em sistemas ativos. Muita gente, né, tinha muita aquela discussão, tiro da tomada, não tiro quando eu chego e está acontecendo um incidente, né? Eu diria, depende, mas sempre que você puder fazer a coleta de artefatos no sistema ativo, ali, no sistema vivo, isso é muito importante. Por quê? Porque você consegue coletar, vamos dizer assim, é o único momento onde você consegue coletar
alguns tipos de artefatos, como, por exemplo, né, os artefatos voláteis, que são os artefatos que ficam ali na memória RAM, né? No momento que você desliga aquele servidor ou desliga aquela máquina, aqueles dados são perdidos. Então, você consegue pegar a lista de processos rodando ali na máquina, né, e seus parâmetros, você consegue pegar conexões de rede, né, informações de que IP para qual IP existem conexões estabelecidas, quais as portas que aquele servidor ou aquele computador está ouvindo, né? Se tem alguma porta maliciosa, se tem algum IP malicioso que tá estabelecendo a conexão, né? Você consegue pegar os arquivos abertos, né? Quais arquivos esses processos estão usando, né? Você consegue também pegar informações do sistema de arquivos, né? Ou seja, informações dos arquivos, como data de criação daquele arquivo, data de modificação, data de acesso, né? Tanto dos arquivos quanto dos diretórios. Você, por exemplo, consegue pegar informações dos volumes montados, né? Principalmente dos volumes que são criptografados. Então, depois que você desliga a máquina e você tenta fazer uma cópia do disco ali, você não vai ter mais esse volume criptografado montado para você poder fazer a análise. Então, quando a máquina está ativa e esse volume está montado, você consegue pegar esse tipo de informação. Um outro dado, né, um outro artefato muito importante é o dump de memória, né? Quando possível. Por que quando possível? Porque hoje, muitos sistemas, né, baseados em Unix, ele não te dá mais acesso diretamente à memória RAM, tá? Existem algumas alternativas onde isso é possível, mas na maioria dos casos, isso não é possível. Mas quando for possível, é muito importante você coletar também a memória RAM. Você consegue também pegar os metadados dos arquivos, né, dos diretórios, como eu disse. Nem sempre, e por que é importante fazer essa coleta de sistemas ativos, pessoal? Porque nem sempre é possível fazer cópia, né, dos dispositivos de armazenamento. Então, por exemplo, quando você vai analisar um servidor que ele tem 10 discos em RAID, por exemplo, você vai pegar, vai desligar o servidor, vai copiar todos os discos, né, depois vai tentar montar esse RAID, né, em ferramentas forense. Às vezes, o que você precisa, né, pessoal, é simplesmente da lista de processos que estão ativos, ou a lista de conexões de rede, né? Então, você não precisa fazer toda aquela cópia de todo aquele dado, né, de todo aquele disco gigante. Uma outra implicação é quando você tem um servidor remoto, né, ou numa cloud. Nem sempre aquele provedor de cloud vai te mandar o arquivo do disco, né? E mesmo que ele envie, se você estiver lidando com algum incidente, que a gente vai ver logo após esse slide, não adianta você pegar o servidor, o disco ali e tentar analisar, porque os dados de conexão de rede, os dados de processo, isso não vai ter ali naquele arquivo, né, do disco. E muitos autores de livros e até de cursos, né, que eu fiz, inclusive, já participei de vários eventos, eles dizem o seguinte, que 99% dos dados que você precisa, né, para resolver o seu caso ali, ele está em 1% dos dados do disco, ou seja, 99% da informação que você precisa para resolver o seu incidente está em 1% dos dados do disco, tá? Então, nem sempre é necessário que você faça a coleta completa do dispositivo. Então, vamos fazer um estudo de caso aqui rapidinho, pessoal, de um servidor web comprometido. Ele usa o Debian 10, né? E o sintoma é que o SOC, né, alertou ou alega que o servidor começou a enviar vários pacotes SYN aí para diferentes portas, diferentes hosts na rede. É bem provável que seja um port scan, né, pelo sintoma aqui. Para fazer esse exercício, eu usei esse Apache 2 Backdoor Mod, tá? Quem quiser depois procurar aí, é bem legal para você aprender, tá? Então, vamos lá. Quando você chega ali num servidor que foi comprometido, né, a primeira coisa que você faz, geralmente, é listar os processos que estão rodando ali no servidor, né? Então, você pode usar qualquer comando ali do PS. Eu usei aqui o ps-ef, mas aí você chega lá no terminal ou conecta via SSH, né? Ou pede para alguém, envia a lista de comando que você precisa, né? Que seja executado por administrador de sistema. Ele vai lá e executa o ps-ef, e aparece isso aqui para você. Então, você começa a analisar ali, você fala, pô, não parece que tem nada de anormal aqui, né? Pelo nome dos processos, não parece muito anormal. E aí você começa a pesquisar as conexões de rede, por exemplo. Aí você chega lá no servidor, dá um netstat e fala comando não encontrado. Isso já é uma das implicações, né, pessoal? Muitos pacotes, eles estão sendo substituídos. Por exemplo, o netstat está sendo substituído pelo SS. Então, isso já é uma implicação. Você, às vezes, sabia como é que dava o netstat e agora não sabe como é que faz o SS. Aí vai para o Google, começa a procurar essa informação, né? Então, isso tudo você está tendo aquela perda de tempo enquanto ali o incidente, às vezes, está acontecendo. Então, você chega lá
dá o comando o SS, né? E aí tem aqui a listagem das portas. E aí você começa a analisar aqui, pessoal, que tem as portas que estão ouvindo no servidor, né? A porta ali 22, a porta 80 e a porta 22 em IPv6. E aí você começa a ver aqui as conexões estabelecidas, né? Uma na porta 22, que provavelmente é a sua conexão, que você está ali conectado no servidor via SSH, e você vê uma outra conexão aqui estranha vindo de um IP na porta 8443, tá? E aí você continua a sua investigação. Você vai lá, executa o comando lsoft, que é para listar os arquivos abertos, né, por um determinado processo, mas nesse caso aqui, quando você usa o "-i", por exemplo, é para você listar e o L, né, é para você listar ali as conexões de rede. Então, eu vejo tanto as conexões que estão ouvindo, quanto as conexões estabelecidas. E aí a gente vê aqui, novamente, né, a porta 22 e a porta 8443. Isso é muito importante, tá, pessoal? Você fazer o double check, você executar vários comandos para confirmar a mesma informação, tá? Porque pode ser que o arquivo binário daquele programa tenha sido modificado pelo malware, tá? E aí, voltando no PS, existe essa opção "-f" aqui, né, ou a opção F de Forest, que você consegue listar por árvore, né, o que processo foi chamando o que processo. E aí tem aqui um processo que chama muita atenção, que foi chamado pelo Apache, né, pelo Apache 2. O Apache 2 não deveria estar chamando outros processos a não ser o próprio Apache, né. Então, você anota ali o PID, que é o 749 desse processo, né, e vai até o proc, que é o sistema de arquivo, né, de processos do Linux, e começa a dar uma olhada ali nesse proc, do processo 749. E aí aqui, pessoal, você tem algumas informações interessantes, como o command line, o com, né, o CWD, que é da onde esse processo foi executado, né, de qual diretório ele foi startado, vamos dizer assim. O exe é o executável mesmo do processo, né, onde ele está, ou da onde ele foi executado, né, e o FD é o file descriptor, que são os descritores de arquivos que esse processo específico está usando. Eu não vou explicar todos aqui, pessoal, mas na internet tem bastante informação se vocês procurarem no manpages aí do ProcFS, tá bom? Então, se eu der um cat ali no cmd-line, a gente vai ver ali o nome do processo, que é o mesmo que aparece para a gente no PS, né? Se vocês olharem no segundo print ali, ó, é exatamente o mesmo nome que aparece quando esse processo foi iniciado. E aí a gente vai para o próximo, né? A gente dá um cat ali no com, né? O com ele guarda o nome do comando associado àquele processo, e aí a gente vê que tem um SH ali. Você fala, opa, mas peraí, por que o Apache está fazendo, né? Tá criando ali um processo SH, uma shell, né? Isso aqui está no mínimo estranho, né? E aí você vai dar, aí eu dei ali um ls-l no bin shell, né? No bin sh. Na verdade, o bin sh do Linux, tá, pessoal? A maioria dos Linux, o bin sh, ele aponta para uma outra shell, tá? Alguns Linux apontam para o Dash, alguns Linux apontam para o KSH, alguns sistemas apontam para o bin bash, tá? Às vezes o bin sh não é um binário, tá? É um link simbólico para alguma outra shell. Então, nesse caso aqui, é o bin dash, que, coincidentemente, né, pessoal, aparece aqui nessa figura aqui na linha ali, na quarta setinha ali, né, no executável. Ou seja, o Apache fez um spawn, né, iniciou um bin dash ali, tá? E aí aqui são o diretório FD dentro do proc, né, ele mostra os arquivos que estão sendo usados por aquele, ou os dispositivos, né, no caso, lembra que eu falei que tudo no Linux é um arquivo? Então ele mostra aqui, pessoal, que esse processo está usando o devtty. O que é o devtty? É o file descriptor, né, ou descritor de arquivo, para o terminal. Ou seja, o Apache está abrindo um terminal ali, tá? Então, bem estranho, né? E aí você pode também fazer um strings, tá? No próprio processo, esse exe ali, o processo fica rodando na memória, tá, pessoal? Então você consegue fazer um hash desse processo, você consegue coletar as strings desse processo para você verificar IOCs, né? Então, aqui eu também fiz um MD5 no processo e um SHA, gerei um MD5 e um SHA. Por que gerar um MD5 e um SHA do processo? Porque aí você pode ir lá e jogar esse hash no VirusTotal, né? E ver se realmente é um processo malicioso, tá? Então, voltando aqui, eu consigo também, com o PS, ver quando esse processo foi startado, tá?
E por que eu estou mostrando tudo isso para vocês, pessoal, e de uma maneira até rápida aqui? Porque eu vou mostrar depois no script, no AC, ele faz tudo isso para você automatizado, tá? E por último, não menos importante, vamos dizer assim, né? Você precisa coletar a data aí, né? Do servidor, que data que ele tá, para você poder depois correlacionar os eventos e qual o time zone, né, desse servidor, porque às vezes você tem vários servidores envolvidos no mesmo incidente e eles estão usando time zones diferentes, tá? Vamos rapidinho aqui, antes de falar do script, para um estudo de caso 2. Aqui, na verdade, é um sistema AIX, tá? Para quem não conhece AIX, ele é um Unix da IBM, e aqui eu vou mostrar para vocês como um processo deletado, né, depois que ele foi iniciado, ele foi deletado do disco, como aparece no AIX essa informação e no Linux, tá? Então, de novo, quando você tem um incidente, você vai ali, coleta a lista de processos, né? Dá uma olhada ali, vê se não tem nenhum processo com nome estranho ou que foi iniciado por algum usuário, né? Que não seja, às vezes, um usuário conhecido ou que aquele usuário não deveria estar fazendo ou está iniciando aquele tipo de processo, tá? Olhando aqui, às vezes você não vê nada, né? De interessante. Então, de novo, na verdade aqui, e nesse caso aqui, eu iniciei esse processo aqui, que é o Netcat, na verdade, tá, pessoal? Ouvindo na porta 8080, e ali no quadradinho vermelho é o PID desse processo, tá? Vejam que tem um processo legítimo do AIX rodando com o mesmo nome. Na verdade, o mesmo nome, né? Mas não do mesmo local, e não é o mesmo script. E isso é muito comum, tá, pessoal? Vamos dizer, essa tática de colocar nomes parecidos ou iguais a processos legítimos é muito utilizada aí por atacantes, né? Ou por malwares conhecidos. E aí você vai, de novo, né, tentar fazer um netstat aqui, o netstat não suporta o "-l". Então, assim, o AIX tem o netstat, mas não suporta a opção "-l". E aí você volta no Google, deixa eu ver como é que faz o netstat no AIX, né? Que às vezes é a primeira vez que você está se deparando ali com um sistema diferente. E aí, após algumas pesquisas no Google ali, né, você acaba vendo que tem uma conexão legítima, né, na porta 22 e uma conexão estranha na porta 8080, que é o que a gente já mostrou lá no PS. E aí, você tenta também usar o mesmo caminho, né, pessoal, que você às vezes tem uma receitinha de bolo ali, de como usar os comandos, né, para fazer a sua investigação, e aí você se depara com outro percalço aqui, que é o LSOF, ele não tem no AIX por padrão. Então aí você fala, mas como que eu vou ver agora, confirmar se essas conexões estão ativas? Aí você tenta procurar pelo nome do programa, né, pelo nome do binário no disco todo, e aí você não encontra. Então isso é um indício de que o binário foi executado e depois ele foi deletado. Isso também é uma tática usada por muitos malwares aí, ou cryptominers, tá? E aí, no proc do AIX, você tem algumas informações diferentes das informações que eu mostrei ali no Linux. Quer ver? Ó? O AIX, ele não tem tanta informação, então aqui do ladinho, né? Do lado esquerdo aqui é o proc do AIX e do lado direito é o proc do Linux. Então você vê que no Linux, quando o executável de algum binário, né, ou de algum programa que está rodando foi deletado, ele já te mostra ali, ó, deleted, né? Ele fica bem evidente isso. No AIX, não, tá? No Solaris também não, tá, pessoal? Então, isso é um pouquinho diferente. Então, apesar dos sistemas serem baseados em Unix, todos eles possuem as suas particularidades, né? Então, no AIX, pessoal, bom, aqui como eu vi que o CWD, né, ele aponta para o /TMP, ou seja, o programa foi executado partindo do TMP, eu vou lá no TMP e tento listar os arquivos, né? E tentar encontrar o binário de onde esse arquivo foi executado. E aí a gente não encontra, né? A gente já fez até o find lá e não conseguiu encontrar. E aí no AIX, pessoal, o executável ele fica nesse diretório object. Então é esse arquivinho aqui, o a.out. Esse é o arquivo, quando você executa qualquer processo dentro do AIX, ele cria esse diretório object dentro do proc e cria esse arquivo a.out, tá? É uma cópia do binário que está rodando na memória, tá? E aí você vai fazer a mesma coisa, você vai gerar um hash para poder jogar no VirusTotal para ver que tipo de malware ou que tipo de código malicioso é esse que está rodando ali no seu servidor. E aí você vai lá de novo com a sua receitinha de bolo, você tenta fazer o MD5 SAN, né, que é padrão no Linux, padrão em vários sistemas, e não tem
o MD5 Sun. E aí você corre de novo para o Google, né, e tenta fazer a pesquisa ali, como fazer hash em sistemas AIX, por exemplo. E aí você se depara com o comando csum, por exemplo, né? O csum, ele é o comando que você gera hash no AIX. Então aqui eu gerei o hash do a.out e depois gerei o hash do netcat, só para mostrar para vocês que, na verdade, ali a gente estava rodando um netcat para fazer esse teste aqui, e que não é nem nada, vamos dizer assim, malicioso, tá? Mas tudo isso, pessoal, nos direciona para uma pergunta, né? Qual a importância da automatização, então, né? O que eu... Tipo assim, eu tenho acesso ao sistema, né? Então, me chamaram lá para trabalhar num incidente de segurança, tenho acesso ao sistema, e agora? O que eu faço? Eu me deparo com FreeBSD, eu me deparo com OpenBSD, que tipo de comando eu tenho que executar, onde que estão os arquivos importantes para eu fazer minha investigação ali, né, pessoal? Então, isso tudo é muito importante, para isso que é importante a automatização, né? Outra coisa, padronização. Então, quando você tem um script, quando você tem um método, né, para você fazer essa coleta de artefatos, sempre usando as mesmas ferramentas, e sempre na mesma ordem. Então, quando você tem um script, a coleta de informação vai ser sempre feita usando os mesmos comandos, os mesmos parâmetros e na mesma ordem, tá? Então, você tem ali uma padronização nessa coleta. E outra coisa, a ordem influencia muito na coleta. Então, quando você gera um hash, por exemplo, de um arquivo, ele muda a data de acesso daquele arquivo, né? Então, então deixa eu coletar primeiro as informações de metadados desse arquivo para depois gerar o hash. Então, tudo isso tem que ser muito bem planejado, tá? As ferramentas de linha de comando dos sistemas Unix, tá, pessoal? Linux, Mac, enfim, elas são ferramentas confiáveis e sólidas, tá? Então, quando você usa o find, quando você usa o grep, né, quando você usa as ferramentas de linha de comando para coletar artefatos, elas são reconhecidas. Nenhum perito ou nenhum perito, né, de uma outra parte, por exemplo, se você estiver defendendo algum caso na justiça, vai questionar o uso dessas ferramentas, né? E aí, se esse script ou se essas ferramentas forem usadas corretamente, elas têm valor probatório, tá? Um outro perito não consegue derrubar a sua coleta, né, durante uma diligência, se foi feito de forma correta, tá bom? E, por último, porque nós somos preguiçosos, claro, né? Se eu posso automatizar, por que eu vou fazer tudo isso manualmente? Não é verdade? Já dizia aí, né, que os maiores inventores foram os maiores preguiçosos, né? As maiores invenções foram inventadas pelos maiores preguiçosos. Eu não duvido muito disso aí não, tá, pessoal? E aí, é só escrever um script, né, que executa lá os comandos que eu quero e pegar esse script e falar para ele, ó, executa o PS, executa o netstat e jogo a saída para um arquivo texto. É simplesmente isso aí? Bom, vamos ver aqui, né? Quais são os desafios dessa automatização, pessoal? Todos esses sistemas, né, Unix, elas possuem uma shell. As shells, pessoal, elas possuem funcionalidades similares, mas elas são diferentes, tá? E eu vou mostrar para vocês um exemplo. Por exemplo, aqui nesse Linux, né, eu executei aqui um comando, né, o if, se não ls e um diretório. Então, né, eu fiz um pequeno código aqui, pessoal, que ele fala assim, se eu não conseguir fazer um ls e um diretório 1, 2, 3, 4, 5, então eu vou printar na tela fail, se não, pass. No caso aqui o Linux não tinha esse diretório, 1, 2, 3, 4, 5, ele me deu fail, que tá certo. Eu falei, se não fizer o ls no 1, 2, 3, 4, 5, me mostra fail. Vamos ver como é que é no Solaris, por exemplo. O Solaris, pessoal, ele não entende esse não, esse if não, ele não entende esse não. Então, o que ele acontece? Ele dá pass, ele passa. Então, assim, se você vai lá, prepara um script para rodar em Linux e quer rodar em outros sistemas, você pode ter problema. Então, não é simplesmente você criar um script em bash e sair rodando em todos os sistemas, tá, pessoal? Você precisa testar, você precisa fazer laboratório aí, porque diferentes sistemas, mesmo rodando as mesmas shells, possuem funcionalidades diferentes, tá? Nem todos os SOs possuem as mesmas ferramentas, tá, pessoal? Por exemplo, o Linux possui o find do GNU, do pacote GNU. Mesmo o Linux embarcado, pode ser que ele use o BusyBox, tá, pessoal? O BusyBox, na verdade, é um utilitário que vem em sistemas embarcados para poder economizar memória, para poder economizar espaço. Então, a maioria daqueles comandos que a gente executa, find, cat,
eles são apontados tudo para um executável só, que é o BusyBox, tá? E ali no BusyBox ele interpreta e executa. Então, assim, o GNU Find, ele possui vários comandos, né, vários parâmetros, vamos dizer assim, que você pode usar para procurar arquivo. O Find, por exemplo, no Linux, porém, num sistema embarcado, ele possui um mínimo de opções. Então, não é simplesmente você gravar lá um find menos max depth, menos terms, menos... Você fala, pô, tem um comandão find aqui que me acha tudo. Pera aí, ele vai executar em todos os sistemas, você tem certeza? E nem sempre as ferramentas possuem as mesmas funcionalidades. Igual eu falei, o find do GNU possui a opção max depth, ou seja, para ir até 2 diretórios abaixo, e o find do AIX, que não é o GNU, não possui essa opção, tá, pessoal? Então, de novo, se você cria um script ali que acredita cegamente que tem essa opção em todos os finds, o script vai falhar, tá? Um outro exemplo aqui, diretórios, pessoal. Nem todos os mesmos sistemas possuem os mesmos diretórios. O home no Linux é o /home. O home no Solaris é o /export/home, tá? O home no Mac é o /users, tá? E o home no Android não existe, tá? Se você der um ADB shell lá, se você entrar na shell do seu Android, você vê que não existe o /home. Então, pô, Thiago, como é que eu faço? Exato, você tem que fazer o laboratório, você tem que testar e você tem que saber onde estão esses homes, tá? Antes de rodar o seu script. O root, por exemplo. O root também. Existem sistemas que tem /root. Existem sistemas que o root é no barra, tá? Por exemplo, o AIX não tem o /root. O home do root é no barra, tá? E o procfs. Tem sistema que usa o procfs, como o Linux e o NetBSD, no caso, mas o OpenBSD, fala, pô, mas é NetBSD, FreeBSD, OpenBSD, é tudo BSD. Sim, só que o NetBSD usa o procfs e o OpenBSD não usa o procfs, tá? Então você não consegue coletar aquelas informações, tá? E o Mac também não usa o /proc, tá? Então é só escrever um script? Não, pessoal. Exige muito teste, muito tempo para você, laboratório para você poder criar um script universal. E esse é o objetivo do UAC, tá, pessoal? É uma ferramenta que foi criada há alguns anos atrás, por toda essa dificuldade que nós temos aí para coletar informação em diversos sistemas diferentes, tá, pessoal? Então, o UAC é um script em shell, tá? Que faz toda essa coleta, que eu falei, dados voláteis, ele utiliza comandos do próprio sistema operacional, né, para fazer essa coleta, como o find, o copy, né, ou o grep, o cat, por exemplo. Ele coleta artefatos baseados em arquivos YAML, tá? Respeita a ordem de volatilidade dos dados, tá? Que isso é muito importante. Não necessita instalação, é só você compactar e rodar, tá? Suporta 9 diferentes sistemas operacionais, então, suporta Android, AIX, FreeBSD, Linux, Mac, NetBSD, NetScaler, o OpenBSD e o Solaris, tá? É escrito em Shell, mas possui uma parte em Perl e em C também, tá? É open source, tá? E o download tá nesse link aí que eu vou deixar para vocês depois, tá? Alguns dos artefatos que ele coleta, né? A gente vai ver isso, eu vou mostrar para vocês já em 1 minuto. Então eu vou passar rapidinho aqui para a gente poder ir para demonstração. Então, por trás das cortinas, o que você faz, pessoal? Quando você executa ele verifica as ferramentas disponíveis dos sistemas e faz todos esses testes que eu mostrei para vocês. Se o find, ele suporta o max depth, se o find suporta tal parâmetro, se o sistema tem o grep, se o sistema possui opção menos A no grep ou menos N, por exemplo, tá? Ele faz uma série de verificações para decidir o que ele vai fazer. Ele carrega as configurações do arquivo de configuração, cria uma lista de artefatos baseado em um profile, que eu vou mostrar para vocês. Ele faz a coleta dos artefatos em si, usando alguns coletores, que eu também vou mostrar para vocês. Cria o arquivo de saída, que é um targz, tá? E depois cria o arquivo de log, que é um arquivo mostrando quando a coleta foi feita, quando ela terminou, tá? Que sistema que foi, etc. Bom, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho o código. Não o código em si do UAC, pessoal, mas, por exemplo, o profiles, aqui você tem o que vai ser executado. Então, você tem um profile full. Então, quando você usa a coleta full, o que ele vai coletar, tá, pessoal? Então, ele vai coletar os artefatos, né? Live response, process, PS. Então, aqui é a ordem que ele vai executar esses coletores, tá? Ou a ordem que ele vai coletar esses artefatos, tá? Quando tem o asterisco aqui, pessoal, não tem ordem definida, tá? Ele vai fazer pela ordem mesmo alfabética, tá?
Quando você quer que seja feito por uma ordem específica, você coloca aqui, tá? Então, no artefatos aqui, você tem todos os artefatos que ele coleta. Então, por exemplo, no Live Response, você tem vários subdiretórios aqui. Então, deixa eu colocar aqui, por exemplo, a parte de storage. Então, você tem todos esses comandos aqui que ele vai executar, tá? Para coletar informações de storage, tá? Processos, por exemplo, para listar informações de processo. Então, vamos pegar o PS aqui, por exemplo. Ele tem uma descrição para cada artefato, né? Qual que é o coletor que ele vai utilizar. Não vou entrar muito em detalhe o que cada coletor faz, pessoal, porque está na documentação. Quais os sistemas operacionais esse comando roda, tá? Então, aqui, all PS roda em todos os sistemas. Quando você tem sistemas específicos, você coloca que só nesses sistemas que vai rodar. Então, quando você roda o AC, ele identifica qual que é o kernel que está rodando na máquina e já seleciona os artefatos para aquele sistema, tá, pessoal? Ele tem também a parte de arquivos aqui, pessoal. Ele coleta informação, por exemplo, de browsers. Então, Chromium Based, que seria Chromium, o Edge, né? Então, aqui tem a regra de onde ele vai pegar esses artefatos. Então, quais os arquivos, tá? Então, vamos dizer assim, é bem granular, é bem customizável o tipo de artefato. E aí você fala, como é que eu crio o meu próprio artefato? Se eu tenho um determinado artefato, você vem aqui, pessoal, copia e cola um arquivo desse, modifica, salva com o nome que você deseja, vem aqui no profile, adiciona seu arquivo aqui, né, o caminho para ele aqui, e roda o AC, tá, pessoal? Deixa eu rodar aqui só para vocês verem a carinha. Então, quando você roda só o AC, vai te mostrar as opções, tá, pessoal? Então, a opção básica é o AC, o profile e o destino do arquivo de saída, tá? Aqui tem algumas outras opções que você pode configurar, tá? Eu não vou entrar muito em detalhe. Então, vamos usar aqui o profile full e vou gravar o arquivo de saída lá no /tmp, tá, pessoal? Então, essa é a carinha do AC que você roda. Ele vai te dar aqui informação do sistema operacional, da arquitetura, do hostname, né, do mount point que você está rodando, que é no barra, você está rodando ele como root, e aqui é o arquivo temporário, né, o diretório temporário, onde ele está guardando as informações. E aqui ele começa a coletar, né, cada artefato. Então, hoje tem 181 artefatos que ele coleta, e a ideia é ir aumentando essa lista cada vez mais, tá, pessoal? Aqui é o GitHub do projeto. Então, se vocês forem hoje lá no GitHub, vocês vão ver que está na versão 1.7. A versão 2, que é essa que eu estou rodando e que eu mostrei para vocês, ela está aqui com uma branch ainda, porque eu estou finalizando a parte de documentação, então a versão 2 definitiva ainda não vai sair enquanto a documentação estiver completa, tá, pessoal? E os testes também não serem feitos em todos os sistemas, tá? Mas pode ser usado já em produção, tá bom? Então,